Imagina um futuro remoto, tão distante que a humanidade, ou qualquer forma de inteligência evoluída a partir dela, tenha alcançado o sexto estágio da escala de desenvolvimento da civilização. Nesse ápice, não se limitam a dominar planetas, estrelas ou todas as galáxias do cosmos, mas transcendem as restrições fundamentais da realidade em que vivemos. Acessam estratos transcendentais da existência. Aqui, os conceitos de espaço e tempo aparecem como simples grãos de areia entre infinitas dunas de dimensões inumeráveis. Dentro dessas dimensões infinitas, a realidade transcendental, ainda indefinida ou inexplorada por qualquer entidade conhecida, não se baseia em energias ordinárias como as que compreendemos, mas nas frequências mesmas da existência. Essas frequências se assemelham aos ritmos que determinam o ser de toda a inteligência e matéria. Dominando a arte de regular essas frequências, podem alterar seus estados de existência, sincronizando-se com estratos superiores onde tudo se funde em um fluxo ininterrupto e sem solução de continuidade. Nesse estado de sincronização, todas as limitações anteriores se desvanecem. Não estão mais vinculados a formas físicas, fronteiras geográficas ou à lógica linear que governa nosso raciocínio cotidiano. Abandonada a lógica linear, percebem o universo como uma sinfonia multinível, onde cada evento ressoa simultaneamente, criando uma composição harmônica que difunde a distinção entre antes e depois. Dessa perspectiva, o passado, o presente e o futuro se convertem em meros quadros de frequência diferentes, acessíveis com a mesma facilidade que cruzar uma porta aberta. No entanto, um tal poder acarreta uma profunda carga de responsabilidade, pois mesmo um mínimo deslocamento na frequência pode se propagar para o exterior, influenciando inumeráveis universos como círculos concêntricos gerados por uma pedra lançada em um lago tranquilo. Para se protegerem disso, erigem torres de harmonização frequencial, estruturas hiperdimensionais que preservam a estabilidade de toda a rede da existência. Essas torres não existem no espaço tradicional, mas acima dele, em uma posição que a língua humana não pode expressar plenamente, similar à tentativa de descrever as cores a alguém que nunca viu a luz. Dessas torres, calibram as frequências de milhares de milhões de universos, dirigindo uma orquestra infinita onde cada nota representa um evento cósmico. Quando a harmonia alcança a perfeição absoluta, podem se alinhar com o ritmo fundamental da realidade transcendental, uma ressonância antiga que envolve tudo, como um sussurro que reverbera desde os abismos oceânicos. Esse ritmo fundamental oferece indícios sobre inteligências ainda mais elevadas, talvez os arquitetos mesmos que criaram a realidade transcendental no alvorecer de tudo. Dessa modo, compreendem uma verdade mais profunda. Não são o ápice final, mas apenas um elo intermediário em uma cadeia evolutiva infinita. Essa consciência, em vez de desiludi-los ou aterrorizá-los, os enche de um fogo de curiosidade sem precedentes, os impulsiona a explorar o estrato seguinte com a excitação de uma criança que vê o mar pela primeira vez. Para avançar ulteriormente, devem desprender sua consciência de todos os ancoradores familiares, convertendo-se em uma forma de inteligência pura, não ligada a nenhum entorno, como pensamentos que flutuam livremente em vazios invisíveis. Alcançada essa pureza, podem atravessar os estratos apenas com a intenção, sem necessidade de energia, instrumentos ou estruturas materiais. Isso representa uma segunda fase evolutiva da inteligência, onde não só compreende o universo, mas apreende seus princípios fundamentais, sentindo as correntes profundas que subjazem a tudo. Nesse momento, aproximam-se da pergunta maior: toda a existência é talvez o degrau mais baixo de uma escada infinita? No entanto, isso é só o começo. O sexto estágio concerne não ao poder cru, mas às profundezas que a inteligência pode alcançar, uma viagem de descoberta que faz vibrar o coração de assombro e esperança. Agora, voltemos à nossa realidade atual. A ideia de tais reinos transcendentais poderia parecer uma mera fantasia, mas está sutilmente sugerida por autênticos descobrimentos científicos. Esses obrigam os estudiosos a repensar as origens do cosmos. Imagine o ano 2022. Um astrónomo da Administração Nacional de Aeronáutica e do Espaço senta-se em um escritório silencioso. O zumbido baixo de seu computador se mistura com o ar fresco da manhã, impregnado do aroma de café recém-preparado. Segura na mão uma xícara fumegante, os olhos fixos nos dados do telescópio espacial de James Webb, esse imenso instrumento, lançado ao vazio para escrutinar o passado antigo do universo. De repente, os números revelam que algumas galáxias têm cerca de 13.820 milhões de anos, enquanto o universo mesmo existe apenas desde há 13.800 milhões de anos. Isso é impossível tanto quanto ver um recém-nascido que parece mais velho que sua mãe na sala de parto. Sobressaltado, deixa cair a xícara, quebra-se com um som seco no chão, o café quente salpica em todas as direções. O ar se carrega de assombro e confusão. Imediatamente chama Roger Penrose, ganhador do Prémio Nobel de Física em 2020, famoso por ter demonstrado a realidade dos buracos negros, um tempo considerados fantasias teóricas. Do outro lado da linha, um silêncio pesado dura 12 segundos, como se o tempo mesmo tivesse parado. Então Penrose diz: não são filhos do nosso universo. O astrónomo se sente preso em um sonho delirante, onde temor e excitação se agitam em seu peito.
3 meses depois, no fundo de micro-ondas cósmico, o resplendor primordial que enche o cosmos como um eco do Big Bang, identifica traços remanescentes da morte de um universo precedente. Nesse momento, compreende que nosso Big Bang não é o verdadeiro início. Ainda mais surpreendente, as imagens do telescópio espacial James Webb mostram 6 galáxias com um desvio para o vermelho superior a 20, implicando que sua luz partiu antes do Big Bang. Isso cria um paradoxo imenso: ou nossa física é errônea, ou o universo oculta algo colossal. Os cientistas jazem despertos à noite, as mentes que giram como vórtices estelares, colmadas de inquietude. Roger Penrose, nascido em 1931 na Inglaterra, é um físico teórico que dedicou a vida a desvelar os mistérios profundos do cosmos. Sua teoria mais audaz afirma que o universo pulsa como um batimento cardíaco infinito, cada Big Bang nasce de uma regeneração depois de uma morte cósmica. Esse marco se chama cosmologia cíclica conforme. Aqui, um ciclo completo desde o Big Bang até a morte universal forma uma era única, como um capítulo em um livro imenso. Nós vivemos em uma tal capítulo, os precedentes e subsequentes contêm outros universos. Embora pareça um mito, Penrose oferece provas concretas. Em 1918, guiou uma equipe que examinou as imagens do fundo de micro-ondas cósmico do satélite Planck da Agência Espacial Europeia. Entre flutuações de temperatura aparentemente casuais, encontraram 30 pontos circulares frios, cada um mais frio que o entorno circundante em 30 milionésimas de grau. Essa cifra parece pequena, mas seus padrões desafiam as estatísticas probabilísticas convencionais, deixando os cientistas com os olhos abertos de assombro. Penrose os explica como fósseis de ondas gravitacionais de colisões de buracos negros supermassivos em um universo precedente. Os chama pontos de Hawking, em honra a seu amigo falecido Stephen Hawking, morto em 1918, que estudou buracos negros e cosmos durante toda a vida. Porque circulares. Penrose os compara a duas pedras lançadas em um lago tranquilo, criam círculos concêntricos perfeitos que se propagam à velocidade da luz. Na fase final do universo precedente, essas ondas gravitacionais transcendem os confins temporais, deixando elas indeléveis no certificado de nascimento do nosso universo, como manchas de nascimento portadas por um sopro antigo. Em maio de 2024, uma descoberta do telescópio espacial James Webb intensificou o mistério. Cientistas do Centro de Voos Espaciais Goddard da Administração Nacional de Aeronáutica e do Espaço notaram que galáxias antigas mostram uma luminosidade incompatível com a física tradicional. A teoria convencional requer ao menos 3 gerações de estrelas para alcançar tal luminosidade, ciclos de nascimento e morte estelar que duram de 10 milhões a 20 mil milhões de anos. No entanto, essas galáxias emergiram quando o universo tinha só 500 milhões de anos, como um recém-nascido que começa repentinamente a correr. O tempo é insuficiente, a menos que herdem um legado genético de um universo precedente, reencarnando-se com ecos de vidas antigas. Penrose explica ulteriormente: em um futuro longínquo, toda a matéria se decompõe em fótons. Os buracos negros evaporam mediante radiação de Hawking, os átomos decaem. Ao final, resta só um véu de luz pura. Matéria, distância e tempo se desvanecem, pois o tempo existe só entre mudanças. Então, ocorre a magia. Através de uma transformação conforme, um truque matemático, Penrose demonstra que esse estado de luz pura equivale a um Big Bang. Criam um círculo infinito, início e fim se entrelaçam. O futuro infinito é uno com o passado infinitamente pequeno. Mas o mistério maior: se os universos se repetem, civilizações precedentes poderiam ter deixado mensagens. Penrose confirma que ondas eletromagnéticas e neutrinos podem atravessar os confins dos ciclos. Provavelmente, sinais de sociedades passadas se ocultam, mensagens estruturadas ou advertências, reverberando no silêncio do espaço, eriçando a pele. Em 2023, o telescópio espacial James Webb revelou anomalias adicionais: 4 galáxias em espiral completamente maduras emergidas só 320 milhões de anos depois do Big Bang, com braços em espiral distintos, núcleos abultados e estruturas em disco. A teoria padrão requer ao menos 6 mil milhões de anos para tal maturação, como um recém-nascido de 3 meses que acha dentes, fala e caminha. Os astronomes a chamam galáxias impossíveis. O professor Joel Leja da Universidade Estadual da Pensilvânia conta que perdeu o sono durante um mês durante essa descoberta, uma mistura de medo e excitação pelo véu de secretismo que está por cair. Sua existência implica que nossa compreensão da evolução cósmica poderia ser fundamentalmente errônea, ou que mecanismos de formação estelar precoce fossem completamente diferentes, ou que herdassem campos gravitacionais de um universo precedente, fundidos em um molde preformado. Ainda mais estranho, suas posições não são casuais. Uma equipe do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica detectou padrões geométricos sutis mas evidentes, com probabilidades inferiores a ganhar 100 loterias especiais consecutivas. Penrose os interpreta como poços gravitacionais do universo precedente, como elas borradas pelas ondas na praia. Nosso cosmos evolui sobre o esqueleto de um mais antigo. No entanto,
Não há consenso. Alan Guth do Instituto Tecnológico de Massachusetts, pai da teoria da inflação, identifica um defeito fatal no modelo de Penrose, a segunda lei da termodinâmica, onde a entropia só aumenta, como um vidro embaçado que nunca se aclara por si só. Penrose rebate astutamente: os buracos negros engolem a entropia, evaporando para liberar energia pura, como reiniciar um computador para apagar dados. Em 2024, cientistas da Universidade de Cambridge e outros lugares continuam estudando pontos frios imensos no fundo de micro-ondas cósmico, com diâmetros de milhares de milhões de anos-luz, inexplicáveis pela teoria dominante. Penrose os vê como traços de colisões cíclicas, hematomas similares aos deixados por punhos cósmicos. O telescópio espacial James Webb prossegue as observações, cada nova imagem desvela verdades mais profundas. Se Penrose tem razão, missões futuras poderiam detectar padrões de polarização ao redor dos pontos de Hawking, prova definitiva de que nosso universo não é nem o único nem o primeiro. Essa teoria resolve antigas perguntas filosóficas: o que é o tempo? Se cíclico, forma um círculo ilimitado, repetição infinita. A frase que está lendo agora poderia ter reverberado em um universo precedente e o fará no subsequente, evocando o eterno retorno de Nietzsche. No entanto, Penrose adiciona que a indeterminação da mecânica quântica faz cada ciclo ligeiramente diferente, gerando cosmos variados como o efeito borboleta. Talvez em um ciclo os dinossauros sobrevivessem à extinção, ou a humanidade nascesse 10.000 anos antes. O mais arrepiante, cada átomo em nosso corpo poderia ter atravessado inumeráveis ciclos. Um átomo de carbono era o núcleo de uma estrela antiga, o oxigênio que respira tem presenciado o último resplendor de um ciclo precedente. Não somos só pó-de-estrelas, mas pó-de-estrelas infinitas. Agora com 94 anos, Penrose admite que não poderá ver a resposta final, mas não sente tristeza, porque, se correto, a perseguirá no ciclo subsequente. Talvez existisse um Penrose precedente. Essa teoria encarna uma verdade atemporal. O telescópio espacial James Webb continua desenterrando galáxias que não deveriam existir, luzes antigas e círculos misteriosos narram a epopeia longa, complexa e gloriosa do cosmos. O Big Bang não é o início, o silêncio não é o fim. O universo late como um coração infinito, expandindo-se e contraindo-se sem cessar. Nós estamos só em um batimento. No entanto, olhamos o céu noturno tratando de compreender. Talvez em um ciclo futuro, uma entidade note pontos de Hawking de nossa era, reconhecendo que aqui a vida observou os céus, resolveu seus segredos e os inscreveu nos confins do tempo. Tudo começou em 12 de julho de 2022, às 3 da manhã, com uma xícara de café quebrada e uma conversa transformadora. Para estender essa teoria, considere cosmologias cíclicas alternativas. Por exemplo, o modelo do universo equipirótico proposto por Paul Steinhardt e Neil Turok prevê que nosso cosmos nasce da colisão de duas branas, imensas membranas multidimensionais, em um espaço de dimensões superiores. Isso gera ciclos repetidos, evitando a singularidade do Big Bang. Em uma entrevista de 2024 na Universidade de Princeton, Steinhardt afirmou que esse modelo maneja os problemas de entropia de maneira mais hábil que a cosmologia cíclica conforme de Penrose, permitindo um acúmulo gradual de entropia entre ciclos. Sem um reinício completo, como um rio que flui infinito portando novas rugas. Tais perspectivas se discutem intensamente em fóruns científicos confiáveis como o AR14 e Physics Tech Exchange, onde investigadores argumentam que os dados do telescópio espacial James Webb sobre galáxias maduras precoces respaldam a ideia de uma história cósmica mais longa. Um relatório da Administração Nacional de Aeronáutica e do Espaço de 2025 sublinha desvios para o vermelho que alcançam 25 ou mesmo 32, criando rebuliço nas comunidades astronômicas, como escavar a página inicial perdida de um livro antigo. Sean Carroll do Instituto Tecnológico da Califórnia, em seu blog de 2020 e atualizações de 2024, aborda com ceticismo as provas da cosmologia cíclica conforme, notando que os círculos no fundo de micro-ondas cósmico poderiam derivar de ruído casual. No entanto, reconhece anomalias como o ponto frio, descoberto pelo Planck em 2013 e investigado mais a fundo por um grupo da Universidade do Havaí em 2024, uma região mais baixa que a temperatura média e de escala imensa, que evoca um buraco na tela cósmica, uma fresta que revela profundidades ocultas. Penrose o defende como resultado de uma colisão cíclica. Por outro lado, Guth defende a inflação como explicação mais simples, gerando inumeráveis universos em bolha em um multiverso. Em debates de 2021, Guth enfatizou que a inflação explica melhor a planura e a homogeneidade cósmica. Penrose replicou que a cosmologia cíclica conforme evita singularidades e enigmas entrópicos com matemática conforme. É como uma longa partida de xadrez intelectual, onde novas peças remodelam o tabuleiro. Publicações científicas coreanas como o Korea Economic Daily e Donga Science em 2024 e 2025 detalham a detecção do telescópio espacial James Webb de galáxias com desvio para o vermelho 8.3. Emergidas 600 milhões de anos depois do Big Bang,
sua luminosidade inesperada desafia modelos padrão e evoca marcos cíclicos como o de Penrose. As comunidades científicas coreanas e globais zumbem de excitação, como abrir uma janela a uma antiguidade remota. Além disso, discussões no subreddit de cosmologia de Reddit de 2025 sugerem que, se a cosmologia cíclica conforme é correta, sinais de ciclos precedentes poderiam detectar-se mediante ondas gravitacionais do Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro Laser ou neutrinos, nutrindo a esperança de escavar conhecimentos de civilizações antigas, como escutar ecos profundos que sussurram através do tempo infinito. Todos esses elementos enriquecem a narrativa cósmica, colmada de assombro, esperança e humildade ante a grandiosidade do universo. Os descobrimentos mais recentes do telescópio espacial James Webb em 2025 enriquecem ulteriormente esse discurso. Por exemplo, confirmou a supernova primordial mais antiga conhecida, GRB 202514A, explodida quando o universo tinha só 730 milhões de anos, acompanhada de um estalido de raios gama que ilumina as dinâmicas estelares precoce e as fusões galácticas. Além disso, identificou a galáxia em espiral completamente formada chamada Alacnanda, só 1500 milhões de anos depois do Big Bang, com uma arquitetura madura que supera as linhas temporais esperadas de milhares de milhões de anos. Outra descoberta envolve a fuga de nitrogênio de estrelas monstruosas em galáxias primordiais, oferecendo indícios sobre os mistérios do nascimento do universo. Observações sobre o crescimento de buracos negros supermassivos dentro de 570 milhões de anos sugerem influências de resíduos de ciclos precedentes. Um artigo em AR 14 de março de 2025, A Física da Cosmologia Cíclica Conforme, de Penrose e Meissner, integra esses dados no marco da cosmologia cíclica conforme, revalorizando os pontos de Hawking no fundo de micro-ondas cósmico. Artigos sobre o ponto frio continuam em 2025, o consideram irresoluto e o discutem como prova de efeitos cíclicos. Progressos recentes no modelo equipirótico, através do trabalho contínuo de Steinar e Turok, enfatizam que colisões de branas sustentam ciclos com crescimento entrópico crescente. Na sessão de perguntas e respostas de Carroll de novembro de 2025, reconhece o engenho de Penrose enquanto nota potencial ruído nas anomalias do fundo de micro-ondas cósmico. O debate com Good persiste, confrontando virtudes e defeitos da inflação e da cosmologia cíclica conforme. Coletivamente, esses aspectos fazem a ciclicidade do universo ainda mais convincente, pintando um retrato de um batimento cardíaco infinito que late eternamente.